E se eu te dissesse que o assassino do Zodíaco também deixou diversas vítimas em solo italiano? Sim, a Itália também teve seu serial killer. E sem dúvidas é um dos capítulos mais obscuros da história da Itália e considerado um dos mais vergonhosos para a justiça italiana. Eu sou Andressa Grimaldi e hoje você vai conhecer o maior e o mais enigmático serial killer da história da Itália, o Monstro de Firenze. Entre os anos 70 e 80, jovens casais eram brutalmente assassinados. E o modo de agir era perturbador. O pior que com a cada suspeito surgiam mais perguntas que nunca foram respondidas. Um caso que mesmo após 50 anos ainda traz indignação ao povo italiano. Você está preparado para conhecer o Monstro de Florença? Pega sua pipoca e vem comigo. Em uma estrada de terra na Toscana, na zona rural da cidade, à noite, um casal de adolescentes decide ter um momento de intimidade a sós e decide estacionar seu carro. O que era bem comum para a época, já que muitos jovens só saíam de casa após o casamento e na região também não existia motéis. Então, essa era a única opção que o casal tinha. Stefania Petrini, de 15 anos, e Pasquale Gentilcore, de 17, era um casal apaixonado e ingênuo. Ele era um atendente que trabalhava numa cafeteria e era sempre muito agradável, todos gostavam muito dele, ele sempre atendia todo mundo com um sorriso no rosto. Ela, uma menina doce e cheia de sonhos, os quais nunca puderam ser realizados. E naquele fatídico dia, eles só estavam à procura de liberdade. Eles já estavam super acostumados a sempre se encontrarem no carro do Pasquale. Mas o que aconteceria naquela noite mudaria o curso da justiça italiana. Na manhã seguinte, eles foram encontrados mortos. Pasquale com 5 tiros e Stefania 1 tiro. Os tiros foram todos efetuados de uma pistola Beretta calibre 22 Winchester. E todos os projéteis tinham a marca H gravado. E guardem essa informação porque é uma informação muito importante, já que essa arma era uma arma super difícil de ter acesso, muito rara. Mas o mais bizarro foi como o corpo de Stefania foi encontrado. Ele havia sido retirado do carro e encontrado a alguns metros de distância da cena do crime. Ele havia sido completamente mutilado com um objeto cortante e as suas partes íntimas tinham sinais até tão precisos que pareciam até ritualísticos. A cena era tão grotesca que os próprios policiais tiveram muita dificuldade em fazer o relatório inicial, porque eles jamais haviam visto uma cena tão brutalmente feita, tão bizarramente montada. E eu assisti a entrevista da mãe da Stefania e foi muito comovente, porque ela falou com a voz super embargada, super emocional, de como foi o último dia que ela teve com a filha dela viva. Ela disse que a Stefania saiu de casa sorrindo, alegre e falando que encontraria o Pasquale. Porém, naquela noite, ela nunca mais voltou. E um policial, no dia seguinte, chegou até a casa dela e deu a fatídica notícia. E desde lá, o coração dela se quebrou e nunca mais foi o mesmo. Stefania era a vida da sua mãe. Ela contou por anos que dormiu abraçada com as roupas da sua filha porque ela continuava sentindo aquele cheiro, mas que aos poucos ia desaparecendo. E da mesma forma que o cheiro da filha dela ia desaparecendo das roupas, a indignação dela com a justiça italiana só ia aumentando, entre processos sem fim e teorias absurdas. Quase 7 anos se passaram desde o crime brutal de Stefania Pasquale. No dia 6 de junho de 1981, o horror voltou. Giovanni Fodi, de 30 anos, e Carmela Denucci, de 21 anos, eram jovens estabelecidos profissionalmente, prestes a se casar, constituir família e viver felizes para sempre. Mas naquela noite, dentro do carro de Giovanni, estacionado em um lugar deserto, aos arredores de Florença, o pior aconteceu. As semelhanças com o crime de 1974 eram assustadoras. Casal jovem, lugar noturno, carro afastado, corpos do lado de fora do carro e, mais uma vez, tiros de bereta e muita brutalidade. Carmela foi arrastada para fora do veículo depois de morta e suas partes íntimas foram mutiladas. Mais uma vez, o foco se mantinha nas partes íntimas femininas.
E dessa vez não podia ser coincidência. Remetia demais ao primeiro caso de 74. E o próprio ex-procurador de Florença, ele declarou que aquela cena era uma das mais aterrorizantes que ele e os policiais já tiveram o desprazer de ver. Então a polícia voltou aos arquivos do crime de 74 e o que descobriram mudou tudo. A arma era exatamente a mesma. As balas continham aquele H gravado. O modus operandi era idêntico. E foi aí que surgiu a possibilidade que ninguém queria acreditar. Havia um serial killer à solto na Itália. Foi aí que a imprensa criou o nome que ficaria marcado na história da Itália. Il Mostro di Firenze, o monstro de Florença. 4 meses depois do segundo assassinato, o monstro de Firenze volta a agir. Em 23 de outubro de 81, Stefano Baldi, de 26 anos, estudante de medicina e era descrito como um amigo leal, extrovertido, apaixonado por futebol e apaixonado por Susana. Susana Cambi, de 24 anos, tinha uma alegria contagiante, dedicada ao trabalho, comprometida ao seu relacionamento. Eles estavam juntos há cerca de 7 anos e já iam se casar. Encontrados mortos no carro de Stefano aos arredores de Florença. E, da mesma forma, os mesmos indícios, a mesma arma, a calibre 22 Beretta Winchester, com a letra H gravada, o mesmo padrão. Susana foi arrastada para fora do carro e mutilada da mesma forma que as vítimas anteriores. Mas dessa vez o assassino ainda tirou a auréola do seio direito de Susana, o que tornou o crime ainda mais brutal. O médico legista afirmou que os cortes eram tão precisos que provavelmente quem fazia aquilo poderia ser um cirurgião ou até mesmo um açougueiro. A população estava em pânico. Entrevistas da época mostram os moradores pedindo para a polícia, caso encontrasse o monstro de Firenze, que se executasse na mesma hora, de tão perigoso e de tão assustado que a população estava. Os postes receberam avisos do perigo que o monstro de Firenze era, e os jovens deixaram de sair cada vez mais à noite. Agora a polícia tinha 4 duplos homicídios com o mesmo padrão. A mesma arma, à noite, casais jovens. As mutilações eram sempre as mesmas e sempre focado nas mulheres. A essa altura era oficial, havia de fato um serial killer em atividade. Beretta calibre 22 era muito rara, o que facilitaria para que o assassino fosse encontrado, mas não foi o que aconteceu. A arma nunca foi encontrada, nenhuma digital, nenhum tipo de vestígio direto, nenhuma testemunha do assassino, absolutamente nada. O medo aumentava, a imprensa cada dia mais falava sobre o assassino e as pessoas pararam de andar à noite em Florença. Em 82, uma carta anônima chega na sede de polícia de Florença. Não havia remetente, não havia nenhum nome. Mas o conteúdo daquela carta era uma denúncia. A carta dizia que em 68 havia ocorrido um duplo homicídio com as mesmas características dos crimes recentes. As vítimas eram Barbara Lotti e Antonio Lobianco, um casal de amantes. Como essa carta chegou à polícia e quem a escreveu, até hoje continua um mistério. A polícia reabriu o caso de 68 e fez uma descoberta inesperada. O projétil coletado naquela época é exatamente o mesmo que o monstro usava. A arma parecia ser a mesma. Nesse caso, já tinha um réu confesso. Era o marido de Bárbara, Stefano Melli. E agora eu vou contar um pouquinho para vocês como que foi a dinâmica desse crime de 68, desse casal de amantes. Os fatos dizem que Bárbara e Antônio, eles foram ao cinema na cidade. E quando voltaram no cinema, resolveram estacionar o carro na zona rural da cidade para poder ter um momento de intimidade. Só que nesse caso tinha algo diferente, havia uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa estava no banco traseiro do carro, ele era natalino de 6 anos de idade. Ele era filho da Bárbara. Então, quando a Bárbara e o Antônio estavam ali na frente tendo seu momento de intimidade, ele ficou dormindo no banco traseiro. A perícia diz que
o monstro de Firenze, ele deu um tiro na Bárbara e no Antônio, de forma que o projétil não atingisse o banco traseiro. Então, como se soubesse que havia uma criança lá e quisesse poupá-la. E após os tiros, Natalino acordou, ele foi chamar a mãe dele, só que a mãe dele estava morta, e no seu último suspiro, agonizando, o Antônio virou para ele e falou: "Sua mãe está morta". E nisso, ele saiu do carro e foi pedir ajuda. Os policiais acreditam também que foi nesse trajeto de pedir ajuda que ele encontrou com o pai dele, que era o suposto assassino. Mas Natalino nunca confirmou absolutamente nada, ele nunca falou nada a respeito do crime. A polícia foi atrás de Stefano Melli, marido da Bárbara, e nunca teve provas concretas, mas ele confessou o crime. 25 de março de 1970, o caso foi encerrado. Stefano foi condenado a 14 anos de prisão. Durante os interrogatórios, ele sempre disse que não agiu sozinho, que ele teve ajuda. E os investigadores sempre realmente acreditaram nessa hipótese. E a dúvida que ficava era quem foi que ajudou ele naquela noite, de quem era aquela arma. Stefano acusou 2 homens, Salvatore Vinci e Francesco Vinci, amigos da família, e ambos com um histórico completamente questionável. Foi daí que surgiu o primeiro grande suspeito de ser o monstro de Florença. Foi o Francesco Vinci. Ele morava perto do local do crime mais recente. Ele chegou a ser preso, levado em detenção, e ele ficou lá por 13 meses. Mas aí que tudo mudou, porque enquanto ele estava preso, mais um assassinato aconteceu. Então ele não poderia ser o monstro. A polícia teve que descartar o Francesco Vinci como suspeito do caso, mas se o monstro não era o Francesco, quem seria o monstro? Em setembro de 83, mais um crime brutal aconteceu em Florença. Mas dessa vez, o inesperado aconteceu, pois o monstro, ele mudou o padrão. As vítimas eram 2 jovens alemães, Wilhelm Meyer e Enzo Rusch, ambos com 24 anos. Eles estavam viajando de Kombi pela Itália e decidiram acampar em uma área isolada. A grande suspeita da polícia era que o monstro de Firenze se enganou. Por quê? Entre esse casal havia um homem, um deles havia um cabelo um pouco mais comprido e loiro. Isso, na distância, fez com que o monstro ele se enganasse, já que o padrão dele era sempre focado nas mulheres, E ele, achando que de fato aquele homem era uma mulher, ele se aproximou, e nisso, depois que assassinou um deles, quando foi assassinar o que ele achava que era a mulher, ele viu que ali que ele se deu conta que era um homem, mas já estava ali, então acabou completando o crime. E o pior que isso possa parecer, ele também mutilou aquele homem, quebrando totalmente o padrão dele, deixando os investigadores completamente confusos. Eles ficavam se perguntando, será que é o mesmo assassino? Foi um erro? Ele mudou o padrão? Será que tem alguém imitando o monstro de Firenze? O crime que serviu para deixar bem claro era que Francesco Vinci não era o monstro de Firenze. Então ele foi solto. Nesse momento que tudo virou um circo, que tudo acabou desandando. A imprensa não falava de outra coisa, a imprensa estava caindo em cima da polícia, a população estava empolvorosa, querendo explicações, e tudo, absolutamente tudo, virou motivo de especulação. E a polícia, sem saber o que fazer, qual pista seguir, já que eles não tinham pistas concretas, a polícia começou a criar um perfil psicológico do assassino, mesmo com pouquíssimas informações. Chegaram à conclusão é que o monstro seria um homem muito inteligente, extremamente inteligente, porque ele não deixava pistas, Ele era muito meticuloso, ele tinha um ódio profundo das mulheres, isso pelo padrão que ele só focava nas mulheres, mutilava apenas os órgãos genitais da mulher. Ele era metódico, discreto, conhecia profundamente a zona de Florença. Era muito pouco, mas era só o que eles tinham, apenas esse perfil psicológico. E a essa altura, a polícia já estava naquele modo desespero, Estava desesperado, querendo alguma coisa, querendo alguma pista, querendo, de fato, ter algo palpável em suas mãos. Eles acabaram voltando para onde tudo começou, que foi aquele primeiro caso da Bárbara Lotti e do Antônio Lobianco.
E aí, pela primeira vez que eles se apegam a uma pista que tinha ali, né, nas investigações anteriores, nas pistas anteriores. Era uma teoria que eles nunca deram muita atenção, que o marido da Bárbara, Stefano Melli, não havia agido sozinho, mas sim com algumas outras pessoas. E aí nasceu a chamada Pista Sarda. Foi uma pista que ficou muito famosa na época, porque envolveu 4 pessoas. Seriam elas: Stefano Melli, que já estava preso, marido de Bárbara, o Giovanni Melli, irmão do Stefano Melli e cunhado da Bárbara, Ori Vinci e Francesco Vinci. Francesco Vinci já tinha sido retirado dessa linha, né? Então sobraram os outros 3. E todos eram ligados entre si, eles eram amigos, todos com passagem pela polícia e todos com histórico de violência. E qual seria a motivação? A motivação, segundo as investigações, é que eles, poucos meses antes, descobriram que a Bárbara ela estava dando o dinheiro da família, as economias da família, para os seus amantes. Isso revoltou completamente a família, principalmente o seu marido, Stefano Melli, e isso que foi a motivação para o assassinato, porque ele sabia que ela era infiel, até aí tudo bem para ele, porém, dar o dinheiro da família, isso não era aceitável. Pelo que pareça, sem nenhuma prova, Giovanni Melli, irmão de Stefano Melli, foi preso. Em 29 de julho de 84, mais um casal foi feito vítima. As vítimas eram Cláudio Stefanati, de 21 anos, e Pia Routini, de 18 anos. Eles estavam dentro do carro, também nos arredores de Florença, como todos os outros casos, e o modus operandi era exatamente o mesmo. A mutilação do corpo da Pia foi também no seio direito e as partes íntimas. A precisão dos cortes era aquela meticulosa, era feita de forma profissional. E ali estava muito claro que o agressor não agia na pressa. Ele era meticuloso, ele agia com calma, com precisão. Ele queria todo o tempo do mundo para fazer o trabalho dele, de forma precisa. E após esse assassinato, o Giovanni Melli, que estava preso, foi solto. Afinal, teve um assassinato enquanto ele estava preso. Então ele não poderia ser um monstro de Firenze. Mas Stefano Melli ainda cumpria a pena, já que lá no começo ele tinha confessado o crime. Mas a cada vez mais parecia que aquela confissão não era verdadeira. Nos bastidores, a polícia estava sob uma enorme pressão, então eles resolveram montar uma força-tarefa. Cada promotor tinha uma teoria, os delegados se negavam a compartilhar as evidências entre si. As linhas de investigações eram muito conflitantes, cada um acreditava em uma teoria diferente. E o fluxo das investigações foram completamente comprometidas internamente, pelas disputas internas entre muitos egos. O resultado que podia acontecer era que a investigação foi fragmentada. A polícia passou a mirar em perfis genéricos. Eram pessoas que tinham fichas criminais por violência, ex-militares, moradores locais com porte de arma e caçadores que conheciam muito bem aquela área rural. Mas nenhuma dessas linhas de investigação resultou numa acusação consistente que pudesse ser seguida. Faltava prova material, faltavam testemunhas e faltava principalmente uma coordenação séria da polícia, do próprio sistema que estava escolhendo inocentes, sem nenhum tipo de prova. Cada erro da justiça era seguido por uma nova vítima. E o caso do Monte de Florença, que já era completamente trágico, se tornava também um retrato da incompetência. No dia 8 de setembro de 1985, aconteceu o último assassinato oficialmente atribuído ao Monte de Florença. As vítimas eram 2 turistas franceses, Nadine, de 36 anos, e Jean-Michel, de 25 anos. Eles estavam acampando em uma barraca. O ataque aconteceu à noite. A barraca deles estava um pouquinho afastada, né? Só tinha eles ali. E a dinâmica aconteceu da seguinte forma. Primeiro, o assassino matou a Nadine a tiros dentro da barraca. O seu namorado, ele viu a namorada sendo assassinada e correu. Ele correu da barraca, tentou fugir, mas ele foi alvejado. Ele ficou mais fraco e o assassino foi seguindo ele no pescoço. Nisso, ele morreu. O assassino voltou à barraca para terminar o trabalho, porque vocês sabem o que é, né? Ele
Também mutilou o seio direito da Nadine e as partes íntimas. Ele retirou ela da barraca para fazer isso com total calma e precisão, o que não daria para fazer dentro da barraca. Então ele pegou ela, deixou do lado de fora e fez tudo ali que ele costumava fazer. Mas dessa vez, como vocês podem ter observado, teve uma coisa diferente aí, né? O que aconteceu? Ele fez a vítima dentro de uma barraca, não estava mais dentro de um carro. E alguns dias após o crime, mais uma carta anônima, essa história cheia, feita de várias cartas anônimas, chegou na Procuradoria-Geral de Florença. Nessa carta continha fragmentos do seio direito da Nadine. E ali eles analisaram que estava cortada com a mesma precisão cirúrgica dos outros casos. A primeira vez, o monstro confrontou diretamente as autoridades. E isso, obviamente, foi interpretado como um gesto de desafio, como se dissesse: eu ainda estou aqui e vocês ainda não sabem quem eu sou. Após o crime, o Salvatore Vinci, que era um daqueles 4 da pista sarda que eu havia falado anteriormente, ele um foco muito direcionado para ele. Voltou a ser o principal suspeito do caso, considerado tendo histórico e motivo. Mas ele apresentou um álibi muito consistente. Ele afirmou que naquele dia, ele passou todo o dia com um amigo dele, um dos melhores amigos dele, na casa desse amigo, com a esposa e com a filha desse amigo. Então, o álibi, e eles confirmaram. A família confirmou que ele estava ali durante todo o dia, então, de fato, não poderia ter sido ele a assassinar os franceses. E, mais uma vez, a suspeita caiu. Salvatore Vinci foi solto e ele desapareceu da Itália. Ele nunca mais foi visto. Com a queda de Salvatore, a pista sarda desmoronou de vez. Todos os envolvidos tinham sido descartados e a polícia, mais uma vez, não tinha nenhum suspeito. Depois desse crime, o monstro desapareceu. Nunca mais teve nenhuma pista dele. Não tinha nenhuma outra carta anônima, nunca mais foi enviada, não tinha mais nenhuma pista, teve mais nenhuma nova morte, um rastro. As perguntas continuavam. A população continuava em cima da polícia e a imprensa também. E nisso vieram os maiores erros desse caso. A polícia voltou a prender sem provas reais, o Ministério Público se dividiu em disputas internas e o caso de um assassino em série virou também uma violência institucional da polícia. Em 86 foi criada na Itália uma repartição que foi nominada Anti-Monstro. O chefe de polícia já estava exausto com um tanto de fracasso que estava acontecendo, então ele começou a importar métodos dos Estados Unidos, do FBI, para a Itália. Em 89, o FBI viu um perfil psicológico detalhado do provável assassino. O homem seria um homem italiano, com nível cultural mais elevado que a média, sem histórico de crime comum, uma mente organizada, uma obsessão por mulheres em relações heterossexuais e agia como se precisasse eliminar rivais, nunca atacando mulheres sozinhas, sempre em casal. Em 92, depois de mais de 10 anos de pressão pública e uma série de investigações fracassadas, a polícia italiana finalmente anuncia que encontraram um monstro de Florença. Pietro Pacciani, um agricultor da região, aparência bem rude, antecedentes por violência e um histórico familiar sombrio, incluindo acusações de abuso sexual contra as próprias filhas. A promotoria via em Pacciani o alvo perfeito, se encaixava perfeitamente no que a população queria e no que eles precisavam para ser a cara do monstro de Florença. Como eles chegaram em Pacciani? A investigação chegou em Pacciani através de uma carta anônima que foi enviada após o assassinato do casal francês em 85. Desde lá, eles focaram no Pacciani e vieram investigando durante todos esses anos. E na busca por evidências, a polícia alegou que encontrou na casa do Pacciani, também tem vídeos sobre isso, que a polícia encontrou cartuchos compatíveis com a Beretta calibre 22, munições Winchester com a letra H, uma lata metálica com inscrições em alemão, que seria daquele casal alemão que havia sido morto na Kombi. E logo depois, alguns anos depois, a irmã de uma das vítimas alegou que aquela caixa era do seu irmão. Era idêntica ao que seu irmão tinha.
E todas essas pistas foram encontradas na propriedade do Pacciani e enterradas. Pacciani havia cometido um crime brutal no passado, matou um homem a facadas após flagrar sua namorada com ele. Durante o ato, ela teria levantado a blusa e mostrado o seu mamilo direito, o seu seio direito, o que despertou essa fúria animalesca em Pacciani. Essa cena foi ligada pelas autoridades ao padrão de mutilação das vítimas femininas do monstro. Além disso, o testemunho da filha de Pacciani pesou. Foi muito, muito impactante. Ela afirmou que ele batia nelas, abusava sexualmente. Quando elas diziam não ao abuso, ele batia com ainda mais força e alimentava elas com comida de cachorro, com aqueles patês de cachorro. Homem monstruoso, isso ninguém tinha dúvidas, mas a dúvida que ficava é: será que ele é um monstro? Todo mundo já sabe, mas será que ele é o monstro que estamos procurando? Parte da defesa apontava o óbvio, que Pacciani tinha um passado criminoso, sim, isso era inegável, mas faltava inteligência, preparo e frieza para executar crimes tão metódicos sem deixar nenhum rastro, a inteligência que ele não teria. Diziam que o processo julgava sua personalidade e não as provas. Em 94, Pietro Pacciani foi condenado em primeira instância, foi sentenciado à prisão perpétua. Em 95, o capitão da polícia reavaliou o caso e declarou: Pacciani não agiu sozinho. Ele não teria capacidade de fazer isso tudo sem ajuda. A ordem foi clara: encontrem os cúmplices. Em 96, o Tribunal de Apelação de Florença anulou a sentença de Pacciani. E qual seria o motivo? Seriam as provas frágeis, inconclusivas. Não havia um elemento realmente determinante para sustentar a acusação, segundo eles. Mas a essa altura, a promotoria não queria voltar atrás e surgiu uma nova teoria. Se Pacciani não agiu sozinho, ele teria cúmplices. E foi aí que surgiu a teoria dos compadres, que seriam Giancarlo Lotti e Mario Vanni, que eram dois amigos próximos de Pacciani, moradores da mesma região, eram homens simples, com baixo nível de instrução e, segundo a promotoria, facilmente manipuláveis. Lotti se tornou a peça central da investigação, a peça-chave da investigação. Foi onde todo o processo foi baseado, foi tudo nas alegações do Lotti. Durante os interrogatórios, Lotti confessou que assistia aos crimes, disse que Pacciani e Vanni matavam e ele apenas ficava observando ali de longe. Mas seu depoimento não era confiável. Lotti era alcoólatra, apresentava sinais de deficiência cognitiva e suas declarações mudavam com frequência. No documentário, quando você vê ele falando, é nítido que ele não tem capacidade mental de estar ali, gente. Ele parece realmente que quer toda a atenção para ele e é um pouco difícil acreditar em tudo que ele disse. Ele repetia informações que já estavam nos jornais como se fossem lembranças próprias. Inventava, omitia, corrigia. Era bem difícil entender aonde ele dizia que era verdade ou apenas o que inventava. Mesmo assim, Lotti e Vanni foram condenados. Agora o monstro de Florença não era apenas um assassino, mas era um trio. A promotoria dizia que o carro de Lotti havia sido identificado em pelo menos 3 locais do crime. Mas o histórico do próprio Lotti era de acusações confusas, contradições e muitos delírios. Advogados que atuavam no caso chegaram a dizer que ele era um mitomaníaco, alguém que mentia compulsivamente, inclusive contra si mesmo. Um homem difícil de interrogar e ainda mais difícil de confiar. E a verdade é que mesmo com todas essas condenações, parte da polícia estava convencida, e o público também não. Giancarlo Lotti, o principal delator da promotoria, ele fez dezenas de declarações e se contradisse em muitas delas. 2 dos seus próprios advogados renunciaram ao cargo. Ele era considerado instável, confuso, com um evidente comprometimento mental. E mesmo assim suas palavras serviram como base para as condenações, o que é muito irônico. Em 98, a justiça reabriu o caso de Pietro Pacciani, mas em fevereiro daquele mesmo ano ele foi encontrado morto em casa.
Ele tinha problemas cardíacos, mas foi considerado uma morte um tanto quanto estranha. Nos últimos meses de vida do Pachani, ele dizia que pretendia revelar coisas que nunca contou. Afirmava que não iria pagar sozinho. Nunca chegou a depor de novo e nunca foi julgado novamente. Agora vamos aos fatos, porque algumas pessoas foram julgadas e condenadas. Mas a pergunta que sempre permaneceu é: será que foram os culpados certos? E antes de tudo, vale abrir um parêntese aqui. Diferente do que muitas pessoas acham, a Itália sim possui a prisão perpétua. Ela se chama ergástulo e funciona de uma forma bem parecida com as dos outros países europeus. Dito isso, vamos aos acusados e entender melhor tudo o que aconteceu com eles, as suas penas, enfim. O mais falado de todos, Pietro Pachani. Em 94, ele foi condenado à prisão perpétua, mas 2 anos depois, o tribunal anulou a sentença. Faltavam provas claras, a ciência era fraca, a investigação estava cheia de buracos, o julgamento seria marcado, mas Pachani morreu em 98, aos 73 anos. De causas naturais, nunca mais foi julgado, mas havia um mistério ali na sua morte. Segundo acusado, o Mario Vanni, ele também foi condenado, ele também recebeu a prisão perpétua em 97, ele cumpriu a pena até morrer em 2009, aos 81 anos, com demência avançada e sempre disse que era inocente. Terceiro acusado, Giancarlo Loppi, foi condenado pelos últimos 4 assassinatos, pegou 30 anos de prisão, reduzidos para 26 anos por colaboração, morreu em 2002, aos 61 anos, levando consigo todas as suas contradições. O acusado, o Stefano Melli, aquele marido da primeira vítima, que chegou a confessar, mas depois mudou a história, disse que amigos e amantes da esposa também estavam envolvidos. Ele foi preso, depois internado em uma clínica psiquiátrica e nunca mais prestou depoimento coerente. Uma das pessoas presas ao longo dos anos foi condenada com base em provas científicas irrefutáveis. Nenhuma. Não havia digitais, nem DNA, nenhuma amostra biológica que ligasse um único autor a todos os crimes. Enquanto a justiça não consegue provar, as dúvidas iam crescendo e as teorias começaram a tomar espaço. E o medo se transformou em um mistério durante todos esses anos. Décadas se passaram e o monstro de Firenze ainda continua sendo um mistério para os italianos. É o maior serial killer da história da Itália e que ainda traz muitas contradições quanto à investigação e muitas teorias de quem ele seria. E se ele nunca foi identificado oficialmente, né, tem muitas dúvidas a respeito dos condenados e si, dos investigados, acabaram surgindo algumas teorias de quem ele de fato seria. Tiveram dezenas de teorias, gente, algumas assim, nada a ver, algumas estranhas e algumas bizarramente possíveis. E eu vou começar com a mais curiosa, que seria a teoria número 1, que o monstro de Florença seria o assassino do Zodíaco. Por que surgiu essa teoria? Porque por conta do padrão, né, do assassino do Zodíaco e do monstro de Florença, que atacavam casais em lugares isolados, e então tem essa semelhança. Uma das hipóteses também é porque um dos suspeitos do caso do monstro de Florença foi um americano que viveu durante muitos anos na Toscana. E então as investigações acabaram ligando uma pessoa na outra. E também porque em 74 que o assassino do Zodíaco desapareceu dos Estados Unidos e foi exatamente nessa data os assassinatos começaram a ser efetuados na Toscana, em Florença. Então essas semelhanças acabaram levando a essa teoria que foi muito, muito difundida aqui na Itália. É importante dizer que essa teoria nunca foi aceita, nunca foi confirmada, mas também nunca foi negada. Teoria número 2, considerado um assassino invisível. Uma pessoa que nunca teve nenhuma contravenção, né? Nunca foi preso, não tem nenhuma ficha criminal. Era um homem extremamente inteligente, um homem que conhecia muito bem ali a área da Toscana, né? E também um homem que era completamente misógino, que ele tinha uma raiva enorme
pelas mulheres, que é exatamente o que levava a mutilar as partes femininas, apenas as femininas. E até mesmo um fanático religioso chegaram a levantar essa hipótese, justamente porque atacava os casais, tendo aquele momento de intimidade no cabo. Teoria número 3, que Pacciani realmente era o monstro de Florença. As investigações alegam que, pela polícia querer realmente botar o Pacciani junto com os comparsas dele, isso prejudicou a investigação principal, porque tirou o foco na investigação em si e tirou o foco do Pacciani principalmente, né? Isso levou a uma série de erros grotescos. Então, essa é uma das pistas mais aceitáveis, que o Pacciani era o grande monstro de Florença. Eu acredito nessa hipótese também, porque pelo documentário que eu vi, pelas entrevistas e principalmente pelas pistas que encontraram a lata do alemão, que a irmã do alemão realmente falou que aquela lata era exatamente como o irmão tinha. Encontraram os projéteis, o cartucho, tudo enterrado na propriedade do Pacciani. Para mim, isso é uma pista circunstancial, obviamente, mas eu acho que ele seria o mais indicado aí. E falar que ele não era inteligente o suficiente é até irônico, né? Porque um assassino nunca vai estar escrito "eu sou um assassino" na testa. Teoria número 4. Havia um médico que encomendava essas partes femininas que eram mutiladas das vítimas. Essa foi a teoria mais difundida nos bastidores da investigação. O que acontece? O Locke, ele falava que todas essas partes eram feitas por encomenda por um médico que pegava essas partes para experimentos secretos. Durante muitos anos, ele chegou a ser investigado e não encontrou nenhum médico, nenhum culpado. E, como vocês já sabem, o Locke também não tinha a sanidade mental boa, ele era realmente um pouco contraditório. E essa foi uma das teorias mais difundidas e mais aceitas também, junto com a que o Pacciani seria o monstro de Florença. E terminando aqui o caso, o monstro de Florença muitas das vezes foi comparado com o Jack Stripador, entrou de fato para o imaginário italiano, faz muito mistério até hoje. O monstro de Florença, muitos italianos até hoje falam sobre esse caso, mesmo 50 anos depois. E eu acho que não saber de fato quem não saber ter tantas teorias, que faz com que esse caso seja eterno. E eu queria saber de vocês, qual teoria que você acha que é mais aceita, se você acha que realmente um dos acusados poderia ser o monstro de Florença, o que você achou das investigações, se você gostou do vídeo, curte, compartilha e deixa seu comentário, e aí se vê no próximo caso. Tchau!